a Débora Oliveira para a gente continuar falando de economia e repercutir essa pesquisa. E já estou com ela por aqui para a gente poder voltar a falar dessa pesquisa e quais as impressões, né, Débora? Visto que a gente está falando de um levantamento de informação naquela galera que você está habituada a falar e conversar, né? Então, para 95% do mercado financeiro, o governo não vai conseguir zerar o déficit primário no ano que vem? Pois é, resgatando até um pouco, né, do que eu falei ali no início, viu? Esse é o principal ponto que me chamou mais atenção, aliás, nessa pesquisa, porque a gente tem o ministro Fernando Haddad, que vem realmente ali batendo nessa tecla, e aliás, eu acho que é um ponto importante, porque senão ele perde totalmente ali aquela credibilidade com o mercado, e ele tem conseguido manter essa guerra de braço ali com a ala mais política, né, do governo, mas ainda assim, o mercado em si não consegue acreditar mais, porque as contas, coisa de matemática, né, Elisa? As contas não batem. Mais céticos, né? Mais céticos em relação ao que vai conseguir arrecadar. A gente teve, inclusive, o secretário da Fazenda falando aqui na nossa programação na CNN Brasil nessa segunda-feira, de que realmente a gente não vai aumentar impostos para poder aumentar a arrecadação e garantir essa arrecadação para bater esse déficit zero no ano que vem. E isso é o que deixa o governo deixa o mercado mais cético, porque aquela questão que vem sendo bastante levantada e questionada pelo mercado, e uma redução dos gastos, e uma redução, né, desse governo que vem sempre aumentando um pouco mais esses gastos, aumenta o ministério, aumenta a secretaria, isso não tem sido colocado em pauta e aí alimenta ainda mais esse ceticismo que o mercado tem tido, principalmente nessa questão do déficit zero para o ano que vem. E aí vem puxando toda a outra cadeia, né? Da questão do risco fiscal, da questão do Banco Central, se isso vai refletir ou não. Banco Central, que aliás já está aí reunido para o Copom, né? Pois é, reunião hoje e também amanhã do Comitê de Política Monetária. Aliás, por falar em BC, o Banco Central divulgou hoje o IBC-BR, que é considerada a prévia do PIB. Esse resultado apontou um crescimento de 0,44% em julho, quando a gente compara com o mês anterior. Isso é muito, isso é pouco? Vem em linha com o que o mercado acreditava, Débora? Pouco acima, na verdade, viu, Elisa? A gente estava esperando ali na maioria do consenso. Mercado cético, mas foram surpreendidos mais uma vez. Sendo surpreendido, é aquela, né? Lembra que no início do ano também tinha muita gente já falando de PIB negativo pro final desse ano, né? E tá aí o PIB, todos os dados de serviço, comércio, para poder mostrar e desmentir muita gente aí do mercado. Então, vem ali com um certo pessimismo, o mercado estava esperando 0,3 desse IBC-BR. E aí vem com 0,44. Reflexo do que a gente viu desses dados importantes de serviço, reflexo também da questão do varejo, tudo isso, claro, alimenta esse IBC-BR de agora, prévia do PIB ali, né, do Banco Central. E é claro que a gente, se fizer uma comparação, né, trimestral, a gente teve uma desaceleração nesse IBC-BR. A gente vem aqui para a tela só para poder mostrar para vocês como que a gente está aqui, ó. Junho, a gente teve o IBC-BR 0,22%. Em relação a julho, a gente teve um aumento, foi para 0,44%. Se a gente fizer uma comparação de trimestre contra trimestre, a gente diminuiu um pouco o IBC-BR. Porém, ainda dentro da expectativa de crescimento, porque no final das contas, né, é importante a gente lembrar que a gente tem uma safra recorde no primeiro trimestre, né? Então, assim, a gente tem uma base de comparação muito forte e que, no final das contas, né, acaba ali trazendo uma certa desaceleração em alguns dados para frente, mas não trazendo, né, dados negativos, não trazendo o que o mercado já falava no início do ano de PIB negativo. Muito pelo contrário, desacelera porque a nossa base de comparação ainda é muito forte. Mas, e sim, esse IBC-BR veio acima da expectativa. Vamos ver como vê esse PIB. Eu confesso que eu fiquei curiosa. Pois é, a gente quer saber também, bom, a expectativa para o resultado amanhã, hein, do Copom. E essa expectativa para a decisão de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos vem mexendo com o dólar. Como é que está a cotação neste momento? Mexe com o dólar, traz até uma certa volatilidade. Agora, nesse momento, a gente tem uma alta, tá? Vamos acompanhar aí no telão, 0,14% de alta a R$ 4,86, né? Mas o mercado vem mantendo uma certa lateralidade. Eu até estava dando uma acompanhada ali no índice Ibovespa de como que a gente vem operando. A gente vem ali oscilando entre altas e baixas, mas muito uma queda de 0,10, aí o dólar vai ali subindo 0,14. Esse clima, né, que a gente chama de compasso de espera, expectativa do mercado, é por causa aí da decisão dos bancos centrais. Semana de super quarta, até que saiam as decisões, o mercado fica ali, ó, parado, esperando. O que vem de sinalização?
principalmente os comunicados. Se vai vir aí realmente um tom um pouco mais duro, depois que a gente retomou esses questionamentos de dívida do governo, de superávit, meta fiscal. Então, tudo isso volta à pauta. No início desse mês, a gente viu uma sequência de quedas seguidas do Ibovespa, já precificando tudo isso. Então, será que no comunicado a gente também pode ver um tom mais duro do Banco Central, né? Relembrando para o governo, se a gente não tem ali um risco fiscal, se a gente não tem uma meta, tudo bonitinho, a gente pode sim voltar a mexer nessa taxa. Então, vamos acompanhar. Amanhã, às 18 horas, tem o resultado aí desse Copom Selic, que sai às 18. E é tão importante e sigilosa essa reunião que eles cortam o sinal no andar inteiro no Banco Central para você não poder usar celular nem internet, não vazar qualquer informação. Ali na salinha, né? Fechados. Pois é, reclusos. Débora, obrigada, por mais uma passada econômica aqui.